Oi, sexto ano, tudo bom, meus queridos? Pessoal, esse aqui é o penúltimo vídeo nosso deste ano, tá bom? Sexta-feira vai o último, finalizando, né, a correção dos exercícios que eu pedi que vocês fizessem. E a partir da semana que vem, vocês já estarão de férias, tá? Não sabemos ainda como vai ficar o ano que vem, se nós já vamos iniciar com as aulas presenciais, ou se vamos ter que continuar mais um tempinho, né, dessa forma. Então, vamos esperar, né, turminha? Eu sei que está no finalzinho, mas vamos continuar com atenção, né? Eu digo isso para aqueles alunos que eu sei que acompanham direitinho, tá bom? Esse aqui é um vídeo de correção, mas que eu vou explicar bastante coisinhas para vocês. Vocês já estão vendo aqui a resposta do exercício número 1 aqui embaixo, mas por favor, escutem primeiro o que eu vou explicar, tá? Porque eu sei que às vezes algum aluno já vai correr o vídeo sem esperar a explicação. E esperem, por favor. Bom, nós estamos aprendendo o verbo, e o verbo é uma das classes de palavras mais importantes da língua portuguesa, né? Porque na grande maioria das frases, dos enunciados que nós produzimos, é muito comum que apareçam verbos. Existem frases que não têm verbo, vocês já aprenderam isso, mas na grande parte delas aparecem os verbos. E o que são verbos, né? Os verbos são aquelas palavrinhas que podem indicar ação, podem indicar estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Pelo menos, né, essas 4 noções o verbo pode nos passar: ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. A maior parte deles costumam indicar ações, né? A maioria dos verbos indicam coisas que nós fazemos, tudo bem? Então, nós vamos agora ler esse trechinho que aparece aqui e observar essas palavrinhas que estão em negrito, tá bom? Já as crianças têm energia de sobra. Deixa eu grifar aqui. Nas ruas de terra batida de Bissau, capital do país, brincam de cerca a cerca. Como pega-pega é conhecido. Também jogam malha, que é amarelinha, e brincam novamente de surumba-surumba. Tá vendo? Aqui eles marcaram o surumba-surumba, mas surumba-surumba não é verbo, tá bom, pessoal? Aqui é o nome da brincadeira. Se é nome, é um substantivo. Os brinquedos são inventados com peças que encontram aqui e ali. Meninos se divertem empurrando pneus e criam carrinhos com qualquer roda. Então, olha o que ele diz. Os verbos em destaque indicam que os fatos relatados estão no tempo presente, né? Então, nós sabemos, os verbos podem indicar ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Os verbos também podem ser usados no presente, no passado. O passado também pode ser chamado de pretérito, passado ou pretérito, ou então eles podem aparecer no futuro. Então, tem muitas noções que nós vamos aprender sobre os verbos, ok? Nós vamos ver que os verbos também podem indicar a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira. Os verbos podem indicar também o número, se eles estão no singular ou no plural. Vão vendo, né? Olha quantas noções que os verbos indicam, quantas ideias eles vão nos passando, tá bom? Então, vamos continuar. Exercício 1, vocês já viram a resposta aqui. Qual é a alternativa que melhor explica o que o uso do presente indica para o leitor?
Quando os verbos aparecem no presente, o que eles indicam? Indicam que os fatos acontecem habitualmente. Quer dizer, é no dia a dia, é algo que é frequente de acontecer, para mostrar a realidade cotidiana das crianças. No dia a dia das crianças, elas têm energia de sobra. Não é algo que elas tiveram um momento e depois ficou lá no passado, não teve mais. Não, é algo que acontece sempre, é um hábito, é do cotidiano. Elas brincam de cerca-cerca, elas jogam malha, elas brincam de surumba-surumba. Tá vendo? Então, é algo que é habitual, é costume acontecer sempre. Nesse caso, o uso do presente está indicando isso, então, que é algo que acontece habitualmente, para mostrar a realidade do dia a dia das crianças, tá bom? Exercício número 2. Se a repórter quisesse apresentar o relato como algo que ficou no passado, eu disse que o passado também pode ser chamado de pretérito. Nós vamos ir acostumando com essa palavrinha agora, tá bom? Pretérito é a mesma coisa que passado. Então, se a repórter quisesse apresentar o relato como algo que ficou no passado, como ela poderia escrever o parágrafo a seguir? Como nós poderíamos escrever? Então, nós vamos ter que pegar este parágrafo aqui, que vocês viram que os verbos estão no presente, os brinquedos são inventados, é agora eles são inventados, com peças que encontram aqui e ali, agora encontram as peças, tá vendo? O presente, ele dá essa ideia do agora, do momento em que os fatos estão acontecendo. Meninos se divertem, agora eles se divertem, empurrando pneus que criam carrinhos com qualquer roda. Tá bom? Então, todos os verbinhos que estão aqui em negrito estão no tempo presente. Primeiro ele falou, se a repórter quisesse apresentar o relato como algo que ficou no passado, como poderia escrever? Primeira coisa, ele deu poucas linhas aqui, porque vocês têm que responder duas coisas. Primeiro é passar esta frase para o passado. Olha aqui, ó, tá aqui do ladinho. Poderia ficar assim, ó. Os brinquedos foram... Ele dá 3 possibilidades, ó. Foram, eram ou tinham sido inventados com peças que encontravam aqui e ali. Meninos se divertiram, pode ser divertiam, empurrando pneus e criavam ou criaram carrinhos com qualquer roda, tá bom? Então, tem gente que talvez pensou na frase assim, os brinquedos foram inventados com peças que encontraram aqui e ali. Meninos se divertiram empurrando pneus e criaram carrinhos com qualquer roda. Ou então, os brinquedos eram inventados com peças que encontravam aqui e ali. Meninos se divertiam empurrando pneus e criavam carrinhos com qualquer roda. Tá vendo? Então, eu vou até pegar uma das possibilidades, vou escrever aqui em cima, ó. Eu quero escrever. Então, deixa eu marcar aqui. Poderia ser, os brinquedos eram inventados com peças que encontravam aqui e ali. Meninos e meninas se divertiam empurrando pneus e criavam carrinhos com qualquer roda. Viu? Então, a primeira parte era passar esse trecho para o passado. Tá bom? E agora vem, nesse trecho, que efeito essa alteração do tempo provoca no leitor? Quando eu mudo o tempo, eu passo do tempo presente para o tempo passado, né? Nós vimos no exercício anterior, no exercício número 1,
que o tempo presente dá a ideia de que algo está, é hábito, está acontecendo agora, né? Vou voltar, ó. Os fatos acontecem habitualmente, né? Ele dá essa ideia para mostrar que é algo que é uma realidade do dia a dia. Agora, quando a gente passa para o passado, quando muda para o passado, o que isso provoca no leitor? Olha, o leitor pode sentir que os fatos são coisas que não acontecem mais, que aconteceram há muito tempo, ou podem ter a sensação de que os fatos não são tão reais. Olha que bacana. Então, quando a gente passa para o passado, a ideia, o leitor vai ter a impressão assim, ó, isso aconteceu lá no passado, agora não é mais assim, né? Ficou no passado, as coisas mudaram. Então, quando a gente usa no passado, dá essa ideia, tá? De que as coisas não acontecem mais, aconteceram há muito tempo. Elas podem ter a sensação de que os fatos não são tão reais. Confiram direitinho, não era uma resposta muito fácil essa aqui, tá bom? Então, no exercício 2, tinha que fazer duas coisas. Passar os verbos para o passado e depois responder. Quando passa para o passado, o que isso vai provocar no leitor? Qual é a sensação que o leitor vai ter? Aqui ele está explicando que o tempo passado é também chamado de pretérito, como eu disse para vocês. Nós vamos ter que acostumar com essa palavrinha. Nós vamos aprender que existe, por exemplo, o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, tá bom? Ano que vem, nós vamos ver isso tudo com calma. E vamos continuar. Exercício 3. Pessoal, eu não vou ficar lendo tudo, tá bom? Eu pedi que vocês lessem a matéria, mandei um videozinho curtinho para vocês assistirem, tá bom? Então, aqui é uma parte que cabe a vocês irem lendo, grifando, né? Tudo que lhes pareça importante. 3 agora. Releia este parágrafo da reportagem, observando os verbos empregados. Então, olha só. Na brincadeira surumba, surumba, as crianças riscam um círculo no chão de terra com um galho de árvore. Vários participantes ficam dentro da área marcada e um fica fora, correndo ao redor do círculo. Então, olha só, aqui nós temos o verbo riscam, que é do verbo riscar, ficam, que vem do verbo ficar, né? Aqui ele repete o fica, do ficar, e correndo, que é do verbo correr, tá bom? Esses verbos, eles estão indicando o modo de ser das crianças. Quando fala que elas riscam um círculo, é um modo de ser? Que elas correm ao redor, isso é um modo de ser? Não, né? Isso são as ações. Riscar é algo que elas estão fazendo. Ficar dentro é algo que elas estão fazendo. Ó, você tem que ir ficar, faça isso. Fique dentro, fique fora, tá bom? Então, aqui o ficar dá a ideia de uma ação, algo que elas têm que fazer. Correr também. Então, por isso que a letra B, esses 3 verbinhos, o riscar, o ficar e o correr, estão indicando ações. Às vezes, vocês vão ler aqui do lado, ó. Às vezes, o verbo ficar pode indicar um estado, uma mudança de estado. Se eu disser assim, olha, eu fiquei muito nervosa. Tá dando um... Ah lá, agora vai. Eu tive um probleminha com o meu mouse, agora vai. Vou escrever, olha. Eu fiquei muito nervosa. Nessa frase, gente, o verbo ficar, ele está indicando uma mudança de estado. Não é uma ação, não foi algo que eu fiz, é o meu estado. Eu não estava nervosa
e de repente eu fiquei. Então, o meu estado mudou. Estava calma, que é um estado, e fiquei nervosa, tá bom? Nessa minha frase que eu escrevi, o ficar está indicando uma mudança de estado. Agora, aqui, ficar fora não é uma mudança de estado, é algo que eles tinham que fazer, era uma ação, tá bom? Então, que fique claro, o verbo ficar às vezes indica estado, mudança de estado, e às vezes ele indica ação. Depende do jeito que aparece na frase. Esse é o segredo da gente aprender bem a língua portuguesa. Observar as frases, né? Não é decorar. Eu tenho que olhar para as palavrinhas, como que elas estão funcionando dentro daquela frase, dentro daquele contexto. Exercício 4. Para terminar, leia os outros trechos da reportagem. Terminar assim, pessoal. Aqui eu tinha 2 páginas e depois tem mais exercícios na sequência. Leia estes outros trechos da reportagem. O crioulo guineense é a língua mais falada no país. Futebol é o esporte preferido da maioria das crianças. Nesses trechos, os verbos indicam ações. Explique. Olha, aqui a gente tem o é. O é do verbo ser, que está no presente. Gente, grifei tudo, não é para grifar tudo, é só o é. Lembram disso? O verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Então, o é, vou pôr aqui do lado, porque eu sou muito preocupada. É o verbo, verbo ser. Qual que é o verbo ser? No presente, tá bom? No presente do indicativo. Nós vamos aprender o que é o indicativo, tá bom? Fiquem calmos. Então, olha como fica. Eu sou. Tu és. Ele é. Aqui, ó, tá vendo? Nós somos. Vós sois. Eles são. Ok? Deixa eu pôr aqui letra maiúscula, já que eu tinha começado com letra maiúscula. Para não esquecer, professora, o é verbo? Sim. E ele tá aqui, ó. Opa! Ele está aqui, ó. É a terceira pessoa. Ele ou ela é. Então, o crioulo, ele é a língua mais falada no país. O futebol, ele é. O verbo ser, pessoal, ele indica, é uma ação? Não, não é uma ação, não é algo. Quando eu digo assim, ó, o Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país muito grande. Isso é uma ação? Não, é um estado. O Brasil é grande. Ele não fez nada para ser grande. Ele simplesmente é. Então, não indica ação. Os verbos trazem a ideia de características, de qualidades para afirmação. Olha a frase que eu disse, o Brasil é um país muito grande. Eu estou dando uma característica, eu estou falando que ser grande é uma característica do Brasil, do país, tá bom? Então, não é uma ação, é um verbo que indica um estado, tá bom? Ele dá a ideia de características, de qualidades para afirmação. Ok, turma? Bom, eu vou parar esse vídeo aqui para ele não ficar muito cansativo, mas vou ter que continuar com outro, tá bom? Porque senão nós não vamos acabar a correção.